Cumprimento a igreja com a paz do Senhor e os nossos ouvintes, os nossos que estão acompanhando pela internet, também com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, nessa noite, trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E hoje o culto de hoje é uma bênção, né? Nós já sentimos a presença de Deus. Quem aqui já sentiu a presença de Deus neste culto? Amém. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de vocês. E você está aqui nessa noite porque você é um escolhido de Deus. E Deus te deu esse privilégio de estar aqui nesta noite para adorar a Ele, para cultuar a Ele, para receber dEle uma palavra, para receber dEle uma bênção. Aquele problema teu, aquela dificuldade talvez que você está passando, Deus está trabalhando lá na tua casa, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua família, aleluias. Enquanto você está aqui adorando a Ele, aleluias. Para a base da palavra de Deus hoje, da mensagem, eu quero ler aqui em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36, revista e corrigida. Aleluia. Que diz assim: porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou outras versões diz, para a salvação. Aleluias. Eu quero trazer aqui a palavra, que não é minha, é a palavra de Deus. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é aquela palavra que você lê, que você, quando está lendo, o autor está presente. Porque o escritor aqui aos Hebreus, ele traz uma palavra que é de Deus, para a nossa vida. Que nos diz que nós precisamos ter perseverança, que nos diz que o justo viverá pela fé, ou o justo viverá da fé. Aleluias. E nós vivemos hoje num mundo conturbado, um mundo cheio de problemas. Nós vivemos hoje no mundo da corrupção, das pandemias, da incredulidade, da inversão de valores, uma crise ética, uma crise moral. Mas nós fomos chamados para ser sal nessa terra. Nós somos chamados para fazer diferença aqui nessa terra. Nós não fomos chamados para ser apenas mais um, mas nós somos chamados sim, um para o Senhor, para fazer diferença. E Deus coloca os teus servos como cabeça, em qualquer lugar que você esteja, porque você é testemunha do Senhor Jesus, aleluia. Onde você estiver, que as pessoas possam ver, na tua vida e na minha vida, a presença de Deus, a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, aleluias. E em meio a tudo isso, nós dizemos, e a palavra diz, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é pela fé que nós vivemos, irmãos. É pela fé que nós não retrocedemos. É pela fé que nós perseveramos. É pela fé que nós alcançamos a vitória, a salvação da nossa alma.
E aí nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de fé. Exemplos que nos faz encorajar. Exemplos que nos faz a continuar firme. Exemplos de homens, mulheres na Bíblia que nos trouxe uma forma de viver. Uma forma de viver na presença de Deus. Porque eles venceram. E se eles venceram, nós também vencemos. Porque a presença de Deus está presente na nossa vida. Nós temos aqui o exemplo de Abraão, nosso pai na fé. Abraão, Deus fala com ele, e ele sai da terra dele. E disse Deus a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis no capítulo 12. Quando Deus dá essa ordenança a Abraão. E Abraão atende. E às vezes, Deus fala com nós assim: comigo e contigo, sai dessa terra. Sai do meio que você está vivendo. Porque, de repente, aquele meio, aquela terra, não é propício. Mas quando Deus te chama, Ele te dá a condição para você sair, para você caminhar, aleluias. E nós vemos que Abraão sai da terra dele, sai do meio da parentela, sai da casa do pai dele, e pela fé, ele vai para uma terra que Deus ainda não tinha mostrado para ele, que Deus prometeu, aleluias. E nós estamos nessa condição, nós estamos caminhando naquilo que Deus nos prometeu, aleluia. Que o verso 36 diz o seguinte, lá de Hebreus capítulo 10: depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então que nós tenhamos, nós continuamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida, que nós continuamos fazendo aquilo que Deus propôs para que nós fazemos, aquela carreira que Deus nos colocou para que nós pudéssemos correr e alcançar o alvo. Alcançar o alvo que é Cristo, que é a salvação da nossa alma. Que alcançar o alvo que é permanecer na presença do Senhor, perseverar na presença do Senhor. Aleluias. Então nós vemos, aleluias, que Abraão venceu, passou por dificuldades. Nós, se eu pegar a história lá de Abraão, nós vemos que ele passou por várias dificuldades. Passou pela fome lá no Egito, teve que descer ao Egito. Passou pelos problemas lá com os filhos. Passou com um problema com o sobrinho. Mas, em tudo isso ele foi vitorioso. Porque o Senhor é com ele, foi com ele. Da mesma forma somos nós. Passamos por problemas, passamos por dificuldade. Não quer dizer que você vai viver pela fé, que você não vai passar por dificuldade. Vai passar, mas Deus vai passar contigo. Deus vai te abençoar. Deus vai te ordenar que você passe por aquela dificuldade, mas você saia vitorioso lá em cima. Sai vitorioso na frente, aleluias. Porque Ele é maravilhoso, Ele cuida. Ele não deixa o teu servo passar vergonha. Ele não deixa o teu servo perecer. Aleluias. Porque se você está na vontade do Senhor, o Senhor está abençoando. O Senhor está cuidando de você. Aleluias. Então nós vemos este exemplo de Abraão. Que Abraão passou por tudo aquilo, mas foi vitorioso. Alcançou aquilo que Deus prometeu para ele, alcançou a terra prometida, alcançou a Canaã, porque ele sempre esteve na presença do Senhor, aleluia.
E hoje, nós que sempre está na presença do Senhor, não podemos nos afastar da presença do Senhor nenhum momento, porque o inimigo das nossas almas quer que nós desafastamos para que ele possa colocar empecilho na nossa vida, mas que nós continuamos firme na presença do Senhor e com certeza seremos vencedores em todos os sentidos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vemos também outros exemplos na Bíblia Sagrada, porque eu trago aqui os exemplos, porque são exemplos que estão na palavra de Deus, aleluias. São pessoas, aqueles que foram chamados por Deus, e Deus chama cada um de nós, chama eu, chama você, e no momento que às vezes nós nem estamos observando, Deus está nos chamando, aleluia. Deus nos coloca na condição para que Ele possa nos chamar. Deus permite algumas coisas na nossa vida para que Ele possa nos chamar e nós dar ouvido a que Ele está nos chamando, aleluias. Nós vemos o caso de Moisés, aleluias. Moisés foi um homem que foi adotado pela filha do rei. Poderia ter todas as condições ali no palácio, mas ele fugiu, porque ele era reto, ele era justo. Ele fugiu, saiu do palácio. Mas Deus um dia chamou ele. Como Deus me chamou, como Deus chamou você. E Moisés está ali apacentando para o seu sogro. E Deus chega para ele e chama Moisés lá na sarça, a sarça ardendo, e não se consumia. E Deus chama Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Aleluias. Aleluias. E quando ele diz, eis-me aqui, ele aceitou o chamado de Deus. E Deus está nos chamando hoje. Deus está chamando a cada um de nós para a tua obra. Deus está chamando a cada um de nós para fazer a diferença nesse mundo. Aleluias. Mas Moisés diz, eis-me aqui. Mas só que lá depois, quando Deus fala para ele, que é para ele tirar o povo, ele diz, quem sou eu, Senhor? Ele se sentiu tão pequeno. Quem sou eu, Senhor? Para ir perante ao rei. Mas o Senhor o capacitou, aleluias. E ele conduziu aquele povo, o povo hebreu pelo deserto. Encontrou dificuldade? Encontrou. O Mar Vermelho. A murmuração daquele povo. Mas Deus estava com ele. Aleluias. E Deus está contigo, aleluia. Vai em frente, não desanime. Porque o Senhor, se Ele te chamou, Ele está contigo, e Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar te dando vitória nas dificuldades da vida, porque o Senhor é o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra, aleluias. Eles atravessaram o Mar Vermelho, e Deus providenciou alimentação para eles durante toda aquela caminhada. E Deus providenciou tudo o que foi necessário durante toda aquela caminhada. Então não pense, meu querido irmão, não pense que vai chegar o dia que Deus não vai providenciar as coisas para você. Eu sempre digo que aquele que serve ao Senhor, aquele que atende o chamado do Senhor, aquele que caminha com o Senhor,
ele pode passar por dificuldades, mas na hora da dificuldade, Deus vem com a provisão, aleluias, glória a Deus, aleluias. Naquele momento que parece ser difícil, mas o Senhor vem com a vitória, Ele vem com o apoio, para que você vença, aleluias. Eu digo isso, irmãos, porque tem passado por dificuldades, mas o Senhor sempre foi fiel, o Senhor é fiel todos os dias na nossa vida. Deus tem cuidado de nós em todos os sentidos, aleluias. Então vale a pena continuar firme na presença do Senhor, vale a pena perseverar no Senhor, aleluia, porque aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, aleluias, glória a Deus, aleluia. Ele não vai deixar você passar vergonha, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia. E o teu chamado, não fuja do chamado do Senhor. Às vezes, a gente pensa como Moisés: quem sou eu, Senhor, para essa tão grande tarefa? Quem sou eu, Senhor, para esse tão grande projeto? Quem sou eu, Senhor, para estar naquele lugar? Mas é o Senhor que te capacita, aleluias. É o Senhor, se Ele te chamou, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te honrar, é o Senhor que vai colocar você naquela situação, naquele local, naquela condição. Não é o seu eu, não é o seu ego, não é a sua capacitação, não é você, mas é o Senhor que vai te colocar, aleluias. E nós vemos, irmãos, assim, quero dar um testemunho um pouco rápido a respeito de situações que nós temos passado. No chamado de Deus na nossa vida, aleluia. Deus um dia chegou para nós, através do seu profeta, através de uma profecia, e disse para nós, para mim e a minha esposa, nós estávamos na igreja, e esse homem de Deus, através de uma profecia, disse para nós: em até 32 dias, você vai receber uma proposta que vai mudar tudo na tua vida, aleluia. E nós morávamos lá em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma grande cidade. Dentro das condições naturais da vida, lá tranquilo, dentro da normalidade. Deus nos abençoando ali, tá? Mas o Senhor, nesses 32 dias, no 31º dia, Deus nos manda uma proposta para a gente vir para o Mato Grosso. Para a gente vir para o Mato Grosso. Se fosse para Cuiabá, era ótimo. Mas mandou nós para uma cidade, 250 quilômetros de estrada de terra, bem distante daqui de Cuiabá. Na época da chuva, passava mais de um dia na estrada para chegar, porque atoleiros e atoleiros. A minha esposa falou: não, Deus não está mandando nós para lá não. Deus não está mandando nós para lá não. Isso não é de Deus não. Mas as coisas foram se confirmando. E ela pediu a Deus. Minha esposa está sentada aqui na frente, ela e minhas duas filhas. E um dia ela orando de madrugada, passou aquela madrugada orando, passou o dia orando, a gente foi à igreja à noite. E Deus usa um outro profeta, um outro homem de Deus, que não sabia de nada, que estava visitando, que, se eu não me engano, ele era lá do Rio de Janeiro. Na hora de terminar o culto, ele disse para nós assim: aleluia, o senhor aí
de camisa, de óculos. O da frente disse, eu? Não, o de trás, eu sim. A tua esposa está orando, pedindo a Deus desde madrugada, está chorando por uma resposta. Aleluias. E a resposta que ela está pedindo, Deus manda dizer para vocês que a resposta é São João capítulo 15, versículo 16. Oh, aleluias. Você sabe o que está escrito lá? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Vades e deis fruto, aleluias. Amém. Com esta palavra nós não tivemos mais dúvida. Providenciamos as coisas, vendemos a empresa, colocamos as coisas no caminhão e viemos para o Mato Grosso. Aleluias. E Deus nos abençoou naquele lugar. Deus nos abençoou naquele lugar. Passamos por dificuldades, mas Deus esteve sempre conosco, sempre dando resposta, sempre abençoando, abençoou nosso ministério naquele lugar. Aleluia. Abençoou nossa vida profissional naquele lugar. Porque Deus é fiel. Se Deus te chamou, vai. Aleluia. Clama. Porque Deus cuida, Deus providencia tudo. Aleluias. Hoje é um culto de missões. E a missão do Senhor é desta forma. Aleluias. Nós não sabemos aquilo que Deus vai nos propor, aquilo que Deus quer para que nós façamos. Aleluia. Mas se Ele te mandar aí, vai. Não espere pagar o preço. Não é fácil. Mas Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te chamou. Tudo aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. E é pela fé, irmãos, que nós continuamos caminhando na presença do Senhor. É pela fé, irmãos, que a gente não retrocede, porque tem horas que as dificuldades vêm, mas a vitória é maior. Aleluias, glória a Deus, aleluia. A vitória é maior, porque o Senhor é conosco, o Senhor cuida, Ele abençoa, aleluias. E não adianta a gente dizer, não é porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Nada disso vai te servir se Deus te fechar a porta. Nada disso vai servir se Deus fechar a porta, porque Ele fez isso com a gente, Ele mostrou isso para nós. Aleluia. Mas quando Ele abre a porta, Ele escancara, Ele abre mesmo, e não tem ninguém que fecha. Aleluias. Porque Deus é poderoso, Ele não tem ninguém que fecha a porta que Ele abre. Quando Ele te abençoa maravilhosamente. E você não tem dúvida que é o Senhor que está te abençoando, que é Deus o Senhor que está provendo, aleluias. Coisas que você acha impossível, acontece porque Deus coloca na tua vida, aleluias, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, meus queridos, que caminhar pela fé é viver na dependência de Deus. É viver na dependência de Deus. Dependa do Senhor, aleluias, porque Ele vai te abençoar. Fique na dependência dEle, aleluias. Não age da forma dizendo assim, aleluias. Como ouvi alguém dizer, Deus me ajudou, mas eu sou bom nesse negócio. Não. Deus não ajuda, Deus faz. Aleluia. Deus coloca na tua vida. Como Ele cuidou de Abraão. Como Ele cuidou de Moisés. Do povo ali no deserto. Deus faz dessa forma.
aleluia. Continua hoje, só mudou os métodos, mas a forma que Deus trabalha é a mesma, aleluia. De dia na sombra, de noite a coluna de fogo para te seguir, aleluia. E é dessa forma que Deus trabalha, é o viver, é o caminhar pela fé, aleluias. E que nós possamos continuar caminhando na presença de Deus pela fé, porque é pela fé que nós vamos vencer. Porque se nós conhecêssemos ao final, a gente diz, é muito fácil, mas não. A gente entra numa situação e você não sabe o final dela, mas o Senhor sabe, o Senhor cuida, o Senhor providencia, aleluia, e Ele te dá vitória, aleluia. E se você tiver que passar por uma dificuldade, é porque o Senhor tem um objetivo naquela dificuldade que você vai passar, para que você possa reconhecer, para que nós possamos reconhecer o poder de Deus, para que nós possamos reconhecer que somos dependentes de Deus, aleluias, para na hora que a vitória chegar, a gente dizer, é o Senhor que me deu, o Senhor é bom, foi Ele que fez, aleluias, e não fui eu. Porque às vezes o Deneval aqui é tão fraquinho, às vezes o Deneval quer ser um grande, mas não, somos inteiramente dependentes do Senhor, aleluias. Então, meus queridos, nós vemos que o Senhor tem cuidado daqueles que Ele chama, aleluias. E Ele diz para nós perseverar, para que a vitória chegue, para que nós sejamos cheios do Teu poder, aleluias. Nós vemos os discípulos ali, em Atos, no capítulo 1 e capítulo 2. Quando Jesus dá as últimas palavras aos seus discípulos, já ressuscitado, aleluias. Já fica lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica em Jerusalém, aleluia. Ou seja, não saia da minha presença, fique ali em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, aleluias. E aí os discípulos ficaram ali em Jerusalém, quase 120, ou em torno de 120 ali, ficaram em Jerusalém, esperando, perseverando, aleluias. E no capítulo 2 nós vemos que o Espírito Santo desceu sobre todos, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aí os irmãos já sabem como que aconteceu. E aí eles puderam ser cheios do Espírito Santo e realmente fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado a eles no primeiro capítulo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até Cuiabá, até Mato Grosso, até a Bolívia, até Rondônia, até o Amazonas, aleluia. Porque nós somos testemunha do Senhor, testemunhas de Cristo. Como eu falei lá no início, é viver pela fé, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, é crendo naquilo que o Senhor nos prometeu, aleluias. Que o Espírito Santo esteja presente na minha vida e na tua vida, 24 horas por dia, para que nós possamos permanecer na presença do Senhor, aleluia.
porque as dificuldades, as ofertas deste mundo são grandes. E às vezes, a gente acha que a gente está forte, mas não, dependência do Espírito Santo, dependa do Espírito Santo que você vence. Que o maligno não tem poder sobre a tua vida, sobre a minha vida, aleluias. E aí nós vamos vencendo na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, e sendo testemunhas do Senhor, por onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós passamos, aleluia. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, aquele jovem, aquela jovem, aquele adolescente é diferente, aleluia. Porque a presença do Espírito Santo está na vida dele. Porque tem algo diferente. Como algumas pessoas já chegaram e disseram para mim, para minha filha, para minha esposa. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente em vocês? Tem sim. É o Espírito de Deus, aleluia. E com certeza já chegou para algum dos irmãos, naquele lugar mais que você menos espera, lá no supermercado, lá no trabalho. E reconhece, esse é um servo de Deus, esse é diferente, aleluias. Porque o Senhor te reveste com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. É Ele que nos convence. É Ele que nos ajuda. Em todos os momentos, a nós perseverar na presença do Senhor. É Ele que nos faz com que nós tenhamos força para vencer as dificuldades. Porque este mundo não tem nada de bom para nós. Este mundo não tem nada de bom. A cada dia que nós olhamos para este mundo, está mais complexo. Está mais deteriorado. Uma crise ética, uma crise moral. Tentando nos enganar a cada dia. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo está nos convencendo da verdade, do juízo, fazendo-nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e para salvar a vida de cada um dos irmãos. Tanto os aqui presentes como os que estão nos assistindo. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido para a salvação. Você foi escolhido para a obra do Senhor. Aleluias. Nenhum de nós, irmãos, estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui por acaso, não. Todos nós estamos aqui porque fomos escolhidos do Senhor. Foi pelas misericórdias do Senhor que nós estamos aqui. É pela graça dEle que nós estamos aqui. Ele nos escolheu para servir. Porque o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Aleluias. Então por isso, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Aleluia. E esperando a sua volta, que em breve Ele vai voltar. Ele vai voltar para nós, em breve. Seja coletivamente, ou seja, individualmente. Mas que Ele vai voltar para nós, Ele vai, isso é certeza. O arrebatamento pode acontecer hoje, como também individualmente pode acontecer hoje. Esteja preparado para esse encontro com o Senhor. Esteja preparado para o momento que Ele voltar, você poder ir com o Senhor. Aleluias. Porque Ele nos prometeu a salvação. Ele nos prometeu morar com Ele eternamente. Aleluias. Aleluias. E é isso que nós trazemos hoje, pela palavra do Senhor. Aleluias. Lá em Hebreus 10, no texto que nós lemos, versículo 36, na versão da NVI, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que,
quando tiveres feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluias. Esteja preparado, meu querido. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Esteja vivendo pela fé, na dependência do Senhor, na unção do teu Espírito Santo, para que no momento que Ele voltar, Ele encontrar você fazendo a vontade dEle, tendo comunhão com Ele. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.